Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre celulares dobráveis. No ano passado eu recebi um da Motorola e esse ano eu recebi um da Samsung. Eu quero contar um pouquinho sobre as minhas impressões, como nós estamos usando aqui em casa os celulares dobráveis e como eu estou nesse aspecto principalmente de segurança, né? Como eu estou me sentindo, se eu acho que é inseguro, que pode acontecer alguma coisa, ou se ele é mais resistente do que parece. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então estou aqui com dois exemplares de tamanhos e marcas diferentes, Motorola e Samsung, para bater um papo com vocês sobre as minhas impressões a respeito das telas dobráveis, tá? O que acontece? Eu até comentei em outros vídeos, eu gosto muito do conceito do Flip ou do Razr, porque ele fica a metade do tamanho ou menos do que um celular normal, tá? Então, olha só a diferença, né, de um celular do lado do outro. Realmente é muito grande. Isso aqui no bolso, gente, é realmente muito mais agradável. E no caso aqui desse Motorola, ele ainda veio com essa capinha. Eu achei super acertada a decisão da Motorola de mandar com a capinha, até porque é bem difícil de encontrar por aí, né? Não é uma coisa fácil, mas gostei bastante dessa ideia. Esse formato, então, por conta de ser mais portátil, fica menor no bolso, mais discreto e dá para tirar foto com ele assim, fechado. Ele acaba fazendo mais sentido no dia a dia, tá? E como é que nós usamos ele aqui em casa? Esse celular acabou ficando com a minha esposa e a nossa ideia sempre foi o seguinte: usar o celular aberto o tempo inteiro, exceto quando nós saímos de casa, tá? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, claro, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, aquela dúvida com relação à durabilidade, a esse vinco aqui na tela, se vai acontecer alguma coisa ou não no longo prazo. Com relação à dobradiça, eu acho que todas as empresas evoluíram bastante, elas passam uma segurança legal. Eu não senti em nenhum momento uma insegurança com relação à dobradiça, mas com relação à tela, talvez por ter visto alguns criadores de conteúdo com problemas e algumas pessoas comentando vez ou outra, bem menos do que eu esperava, mas tem ali um ou outro comentário reclamando que teve algum tipo de problema. Então eu sempre enxerguei esse tipo de aparelho como um aparelho para pessoas extremamente cuidadosas, assim, que beira o neurótico de preocupação, entendeu? E eu sou extremamente cuidadoso com os meus aparelhos, eu tenho uma preocupação imensa, então eu me sinto dentro desse perfil, né, que usaria um celular desse tipo, tá? No caso da Motorola, aqui ó, ele está com 4 meses de uso, eu usei aproximadamente por um mês e meio, esses últimos meses, 3 para quase 4 para 5 meses, esse aparelho está com a minha esposa e por questão, né, que eu te falei, né, de um pouco de receio, né, no longo prazo desse abre e fecha do celular, mas também por praticidade, que é muito mais prático estar com o celular aberto dentro de casa ou quando você está no escritório, tá? Então ele acaba ficando aberto o tempo inteiro. Agora, chegou na hora de sair, aí sim, ele fecha e vai para dentro da bolsa, tá? E aí ocupa muito menos espaço na bolsa da minha esposa do que qualquer outro celular. Então ela ficou bem feliz com esse aspecto desse aparelho, que realmente faz uma diferença incrível, além de que algumas tarefas podem ser executadas aqui do lado de fora de uma maneira bem tranquila, com acesso rápido, dá para fazer uma resposta, dá para tirar uma foto, dá para fazer bastante coisa aqui com a tela externa, tá? Então no caso desse aparelho aqui, ele tá tá durando bem, né? Tá indo para o 5º mês, né? Já 4 meses completos, indo para o 5º mês. Não mexemos aqui, ele tá como veio ao mundo, então ele vem com uma película, tá vendo? Protetora aqui, ela ficou, que faz parte, né, dessa tela dobrável, dá para ver ela aqui perto da câmera. E assim, é um aparelho que nós gostamos bastante,
por vários motivos, mas um dos motivos é que, além de ter esse aspecto, né, mais compacto, ele ainda vem com o que seria equivalente ao modo DeX ou modo desktop ou o Connect aqui da Motorola, tá? Então, que é o Red 4. Então isso é realmente bem interessante, bem legal e ajuda demais a quem precisa ou simplesmente quer ter um backup aí de um computador, uma espécie de computador, né, um pouco mais simples, mas uma espécie de computador para poder sacar numa viagem, ou quando você está fora de casa, ou mesmo no trabalho, você quer abrir alguma coisa pessoal e não quer usar o computador da empresa, então acaba sendo uma alternativa bem legal e dá para usar com teclado e mouse como se fosse um computador mesmo, tá? Então eu acho super interessante e é dessa forma que nós estamos utilizando, deixando aberto e fechando quando necessário, principalmente pela praticidade, mas também para tentar esticar a vida útil dele ao máximo. Tá? Todos eles são feitos para abrir milhares de vezes, né, serem abertos e fechados, mas fico ainda com aquela pulguinha atrás da orelha do será que dá mesmo, né? Mas esse aqui já posso dizer que completou os 4 meses iniciais de uso, estou na metade do quarto para o quinto e não tem nenhum dano, nenhum problema, nada que indique que ele não vai suportar o uso, tá? Então estamos bem contentes com esse aqui. Agora vamos falar um pouquinho do Z Fold, que aí é outro conceito. Agora vamos falar um pouquinho do outro conceito, que é o celular grande, né, com uma tela quase que do tamanho de um mini tablet e que fica pequeno, né? E o que acontece? Olha, fica pequeno, realmente fica pequeno, porque olha, a espessura dele não é tão diferente do meu Galaxy S24 Ultra com a capinha, tá? Então realmente ele fica com um tamanho bem compacto, apesar de ser mais pesado. Bom, dá para usar ele com essa tela pequena? Dá. Não é tão agradável, óbvio, né, gente? Vamos ser sinceros. Uma tela dessa aqui, desse tamanho, é bem mais agradável de usar do que a tela pequenininha. Isso não tem nem o que falar. Só que esse aparelho carrega uma tela que é bem maior do que essa dentro. E aí fica aquela história, né? Por que eu gostei desse conceito? Quando você está na rua, você pode usar ele simplesmente assim. Ele fica pequeno, fica discreto, ele, diferente do S24 Ultra, ó, ele praticamente some na mão, ó a diferença, tá? Então realmente ele fica muito mais compacto e discreto para você usar na rua. Não é o tamanho ideal, naquele tamanho do dobrável pequenininho, mas é um tamanho bem razoável, bem legal, tá? O peso não me agrada tanto, mas também como ele ocupa menos espaço no bolso, menos espaço no console do carro, acaba que dá para passar tranquilo a diferença de peso que ele tem para o Galaxy S24 Ultra. E aí o que acontece? É que eu acho que a ideia é mais ou menos parecida, pelo menos como eu tenho utilizado ele aqui em casa, é mais ou menos parecida. Por quê? Ele fica aberto o tempo inteiro, tá? Então a ideia, igualzinho o outro aparelho, é manter ele aberto, porque eu trabalho em casa, eu tenho essa facilidade. Então eu mantenho ele aberto por dois pontos, que são os mesmos do modelo Flip ou o Razr 40 Ultra. É a questão de preservar, por um lado, preservar sim a dobradiça aqui, a dobradiça não, a tela, né, na dobra, mas o ponto principal é a facilidade de uso, é ter ele ali com a tela grandona disponível para o momento que eu precisar. Então precisei, quero usar, ele está aberto, tá? Quando que eu vou fechar? Quando eu colocar ele dentro da mochila, na mini mochila, né, aquela mochila pequenininha que eu uso, para sair para algum evento ou para viajar. Então a ideia é justamente ter esse padrão de uso. Claro, ter cuidado, que você não pode ter uma chave, não pode ter uma moeda, nada que possa causar algum problema nessa tela, alguma pressão a mais que não é natural, que não é desejada. Então você tem que colocar num bolso que ele vai ficar sozinho, óbvio.
Também a mesma coisa na mochila, deixar fechado, se possível, ainda não coloquei, mas colocar até uma película aqui para proteger a tela de fora, a tela menorzinha. E, gente, são cuidados que eu considero, não é frescura. Muita gente costuma falar, comprei um celular, eu não posso usar. Gente, eu não vejo dessa forma, eu vejo diferente. Eu vejo que se você pegou um celular que é bem caro, você tem que zelar pelo teu patrimônio, né? É como fazer um seguro de carro, é como fazer as revisões no carro, entendeu? Dirigir com cuidado, não destruindo o carro, passando em qualquer buraco, entendeu? Então, assim, você comprou um carro, por mais que seja feito para usar, para passar em buraco mesmo, não sei o quê. Gente, se você zela pelo teu patrimônio, pelo dinheiro que você gastou naquele bem, você vai usar com cautela, vai usar direitinho. Então, para mim, não é nada absurdo falar que você vai ter um pouquinho mais de cuidado, porque o equipamento pode ser que exija. Eu não tenho como falar para vocês, ah não, o dobrável não dura, porque nunca nenhum dobrável. Primeiro que os 2 primeiros dobráveis que eu tive na vida foram esse Motorola e agora esse da Samsung. Um tem 5 meses, o outro tem 1 semana, então assim, eu não posso falar que não dura com base nas experiências de uma ou outra pessoa que eu vi por aí, ou algum criador de conteúdo que aconteceu tal, eu não posso. Posso, obviamente, alertar, olha, eu já vi acontecer esse tipo de problema, mas eu não posso dizer que acontece até que aconteça de fato comigo, tá? Então, nesse momento, gente, assim, é o momento que eu vou aproveitar ao máximo o uso, fazer o máximo de teste, e a função desse equipamento para mim vai ser a substituição de um tablet em eventos, quando eu tiver que trabalhar fora de casa, porque muitas vezes eu chego num evento mais cedo, ou eu tenho que sair um pouco mais tarde, ou não compensa voltar para casa porque eu tenho algum outro compromisso depois, e aí eu preciso trabalhar fora de casa. Não tenho vontade de sair com o notebook, ou com o MacBook, né, que é um MacBook Pro de 14 polegadas, que é caríssimo, é mais pesado, a performance com certeza é melhor, mas olha, é mais pesado, é maior, é um custo e um trabalho que eu não sei se vale a pena, e é aquela história que eu sempre comento por aqui, é a questão de custo de reposição. Se me roubam, se cai no chão, se acontece qualquer coisa, é um custo de reposição altíssimo, enquanto que um celular ou um tablet é um custo muito mais baixo. Só para vocês terem uma ideia, esse celular aqui está na faixa de uns R$ 8.000, enquanto que esse computador aqui, se você comprar no paralelo, vai custar uns 13,5 para 14. Se você comprar no oficial e na loja da Apple, ele pode chegar a mais de R$ 20.000. Gente, não dá para repor R$ 20.000 de equipamento, é meio complicado. Enquanto um celular, se você, eu não preciso repor por um idêntico a esse. Eu posso repor por exemplo, por um S23 Ultra. Esse aqui é o 24 Ultra, mas eu posso repor com o S23 Ultra, que está com preço excelente, tem a canetinha, tem modo DeX e vai me ajudar a trabalhar numa emergência, caso eu fique sem notebook, entendeu? Então, assim, esse aqui, ele meio, assim, esses, né, até um iPhone e tal, eu consigo fazer bastante coisa, com tablet também, eu ainda consigo ter uma tela grande, claro, nem todas as tarefas vão ser tão bem feitas ou tão super produtivas, tal, com a produtividade no 10 como é num computador, mas eu consigo trabalhar, esse é o fato, tá? Eu consigo. Então, o custo de reposição é menor, a mochila que eu tenho que levar numa viagem ou num evento é menor, é uma malinha assim minúscula, né? Quase uma bolsa daquelas de cruzar. Então, assim, gente, tem muitos motivos que me levam a adotar esse tipo de solução para poder trabalhar fora de casa, apesar das limitações. Agora, a questão da tela, o que eu disse, eu estou procurando preservar ao máximo, tomando essas medidas. Então, em casa, ele vai ficar sempre aberto. Quando eu for sair, aí sim, eu fecho
e do lado de fora, né, de casa, eu acabo usando ele fechado, porque a tela externa ela é muito boa realmente. Ela, apesar de ser estreita, não ser do tamanho que eu desejo, que eu gosto, né, de usar, ela é satisfatória, não é ruim. E também usando aqui, ó, eu tenho, usando nessa posição, eu tenho som estéreo, eu tenho uma tela que é um pouquinho mais aberta, não tão vertical, um pouquinho mais horizontal para trabalhar. Então, assim, é agradável, dá para dividir tela aqui tranquilo, com outros aplicativos, dá para fazer edição de vídeo aqui com o LumaFusion. Então, é um equipamento que está me agradando bastante pelas possibilidades. Agora eu vou começar, obviamente, a colocar ele de fato na minha pequena mochila aí para trabalhar fora de casa e espero poder viajar em breve com ele para também poder colocar um tecladinho e um mouse e colocar para rodar mesmo para ver como é que ele se comporta, tá? Principalmente a questão de configuração de teclado, que o Android costuma ser meio chato mesmo para fazer isso, e é um ponto que eu preciso ainda resolver de uma forma melhor do que a que eu estou resolvendo, mas tirando isso, eu acho que é uma ferramenta de produtividade excelente e o mais legal, né, que ela tem essa possibilidade de ficar realmente pequenininha, realmente de um tamanho bem razoável, e ó, aqui eu coloco em qualquer cantinho de uma mochila dessas pequenininhas e está resolvido. Então, o que eu falei, gente, alguns pequenos cuidados precisam ser tomados, mas de agora em diante eu vou poder pelo menos dar esse feedback para vocês sobre a vida útil, né, desse tipo de solução, desse tipo de tela. Mas que eu falei, né, o aparelho da Motorola, que tem um conceito muito parecido com o Flip da Samsung, já está caminhando aí para o 5º mês sem nenhuma marca, nenhum problema, e vamos torcer aí para chegar muito mais longe, tá? Mas é isso, estou bem contente com essa solução e isso aqui agora virou realmente, de fato, o meu escritório móvel, principalmente aí em viagens, porque eu não quero mochila grande e cheia, eu quero mochila vazia e leve para poder ficar no Airbnb em paz, ficar em qualquer lugar em paz e poder ficar com o meu equipamento sempre comigo para qualquer eventualidade. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi um pouco, né, do meu posicionamento com relação às telas dobráveis. Ainda vou testar por um bom tempo, não tenho a menor intenção de passar para frente nem esse celular, nem o da Motorola. Eles vieram para ficar realmente aqui em casa e a ideia é usar o maior tempo possível para poder contar para vocês mais sobre a durabilidade, sobre a forma de uso e até isso que eu comentei com vocês, né, que é uma forma que pelo menos eu me sinto melhor utilizando o equipamento, que é deixar a tela aberta, por questão de praticidade. Claro, eu vou fazer durar bem mais, porque eu vou ficar com menos abre e fecha, né, mas muito pela facilidade de uso, pela sensação de estar com o celular normal o tempo inteiro, aberto ali, com tela grande, tranquilo para usar, mas no momento de sair de casa, no momento de viajar, no momento de colocar o pé na rua, ter essa possibilidade de dobrar e ter um celular pela metade, né? De bem compacto, bem mais legal no bolso ou na mochila ou mini mochila, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.